quero repartir uma palavra de Deus antes de nós orarmos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram a água, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança e do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Obrigado pelos 2 améns. Aumentou para 10, obrigado. Pessoas precisam pagar o preço para que se forme uma nação vitoriosa. Alguém tem que pagar o preço para que a vitória, para que o resgate, para que a prosperidade, para que a honra venha sobre uma nação. Israel tinha deixado de ser escravo. Israel tinha deixado de ser nômade. Estava conquistando a sua terra. Mas para Israel conquistar a maior parte da sua terra, pessoas tiveram que pagar o preço. Aqueles sacerdotes tiveram que pagar o preço. Você leu a história dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus junto do povo, sobre os seus ombros, para que Israel pudesse passar pelo Jordão. Essas pessoas que pagam esse preço são os agentes de avivamento. Sacerdotes tiveram que crer, tiveram que se mover, tiveram que pisar as águas do Jordão, tiveram que ficar lá dentro do rio Jordão, com uma muralha de águas se formando, para que Israel pudesse atravessar o rio e conquistar a sua terra. Se não tivesse sacerdotes crentes que fizessem aquele papel, como conquistariam a terra? Teriam que voltar atrás e ficar mais sabe lá quanto tempo esperando. Mas graças àqueles sacerdotes, Deus respaldou, reteve as águas do Jordão e o povo de Israel passou e conservou um memorial com 12 pedras tiradas do leito seco do rio, como um sinal de que Deus respalda líderes, sacerdotes que se deixam usar para abençoar o povo, para abençoar uma nação. Pois eu queria nessa noite que você se apresentasse a Deus como sendo um desses sacerdotes disponíveis para Deus usar, para mudar a história da nossa cidade. Ora, Deus vai mudar, Deus quer mudar, mas quem vai se deixar usar para mudar essa história, para fazer essa história diferente em nossa cidade? Pois nós temos que ser esses sacerdotes, esses líderes que geram um avivamento na nossa cidade, no nosso território. Amém, amigos? Em 4:3 de Josué, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés pegar 12 pedras do Jordão, do exato lugar onde os sacerdotes ficaram em pé dentro do leito do Jordão. 12 pedras do lugar onde eles ficaram durante horas de pé no leito do Jordão. E com aquelas 12 pedras foi feito um memorial
para que os filhos, as gerações futuras, pudessem se lembrar que eles tinham uma terra porque homens creram e pisaram na água e permaneceram firmes no leito seco do rio, para que a nação atravessasse aquele rio. Um memorial, pois nós podemos, se deixarmos Deus nos usar, fazer história e entrar para a história dessa cidade como sendo uma geração que creu, que buscou, que se deixou usar e que foi ferramenta de Deus para mudar a história de uma cidade. Amém? Ou você deixa Deus te usar para mudar a cidade, ou o diabo vai usar pessoas para também mudar a cidade. Mas nós trazemos a cidade, nós levamos a cidade para uma rota de glória, pois o diabo usa pessoas para colocar a cidade numa rota de vergonha, de sofrimento, de dor. Pois nós podemos fazer história e legar às gerações futuras uma cidade muito melhor. Amém, amigo? Os sacerdotes, eles foram desafiados a serem pessoas de fé e a provarem que eles tinham uma aliança com Deus. Quem faz história numa cidade como Campinas é gente de fé que tem aliança com Deus. Amém ou não amém? Levante sua mão para o céu e diga: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor e eu tenho fé no Senhor. Pode usar a minha vida. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu confio no Senhor. Pode usar a minha vida. Amém ou não amém? Em Josué capítulo 3, nos versos 3 e verso 4, Deus dá a ordem, Moisés dá a ordem que os sacerdotes deveriam pegar a arca e sair com a arca e ir à frente do povo. A Bíblia NVI dá a distância em metros, 900 metros seria a distância da arca para o povo. O povo estaria olhando o comportamento dos sacerdotes carregando aquela arca. E no verso 4 diz assim: olhando para os sacerdotes carregando a arca na direção do rio, o povo vai saber que caminho seguir, pois esse povo nunca passou por esse caminho. Verso 4, os sacerdotes então seriam responsáveis por ensinar um caminho novo, uma rota que ninguém conhecia, porque nunca tinha atravessado aquele rio na época da cheia. A Bíblia faz questão de dizer no verso 15 do capítulo 3 de Josué, que aquela era a época em que as águas do rio transbordavam. O rio estava mais cheio do que em qualquer outro dia do ano, pois Deus escolheu a época mais improvável, a época mais difícil. É possível que os amorreus que viviam do lado de cá, na verdade nós estamos do lado de cá do Jordão, Israel estava do lado de lá, do lado oriental, nós estamos do lado ocidental, o Brasil aqui, Campinas. É possível que os amorreus que viviam do lado de cá do Jordão pensassem: por enquanto não precisamos ficar preocupados, porque nessa época é impossível eles atravessarem. Eles podem atravessar alguns, mas não podem atravessar todos. O rio está muito cheio, não tem ponte, tem que esperar o rio baixar. O rio está cheio. Você vê, meu Deus, outro dia estava Sandro mandando mensagem dizendo: olha, vocês estão indo para o Recanto Vida Nova, cuidado porque o rio Atibaia está transbordando e a Dom Pedro está parada. Lembra? Ora, a gente que passa lá sempre, dá para acreditar que o rio Atibaia, quando enche, consegue parar a rodovia Dom Pedro? Quando a gente passa lá, vê o rio, tem sempre alguém pescando lá naquele pedaço próximo da entrada de Valinhos para o Recanto, mas parece tão calmo. Mas lembra? Você imagina você vivendo, você amorreu e o rio está que nem aquele dia que a Dom Pedro até parou por causa do rio transbordando. E você diz então para o seu amigo amorreu: amigo amorreu, amigo, fica tranquilo. Enquanto o rio não baixar, Israel não vai se mover. Não tem, ninguém passa o rio nessa época do ano.
Impossível. Ninguém passa o rio nessa época do ano. Aí o seu amigo morreu e fala assim: mas eu ouvi falar que o Deus deles já abriu o Mar Vermelho. Quem falou isso para você? A minha prima. Que prima? Aquela que é prostituta, a Raabe. Aquela bonitona. É ela mesma. Hein? Ninguém vai passar esse rio nessa época. Fica tranquilo. A gente pode dormir sossegado, porque é muita água para impedi-los de passar. Pois Deus escolheu a época mais improvável, porque Deus, para fazer o impossível, Deus só precisa de gente que confie nele. Para fazer o improvável, o impossível, o inesperado, tudo que Deus precisa é pelo menos de uma pessoa que confie nele. Deus só não faria se não tivesse quem acreditasse. Deus só não faria se não tivesse sacerdote para carregar aquela arca. Deus só não faria se não tivesse gente disposta a receber e a obedecer à estratégia que ele passou. É a época mais improvável, mas eu quero que os sacerdotes peguem a arca, ponham no ombro e saiam e caminhem 900 metros, e todo mundo vai estar olhando, e onde vocês colocarem os pés e por onde vocês andarem, todos os outros virão atrás e passarão após vocês. Pois Deus quer usar nessa cidade pessoas que vão apontar o caminho, que vão ser referência para essa cidade, agentes de Deus, para serem instrumentos de transformação. Amém ou não amém? Meu Deus, parece que é a época mais difícil para se viver, parece que é a época mais difícil para se pregar, porque a cidade está transbordando de imoralidade, porque a cidade está transbordando de desinteresse por coisas espirituais, a cidade está transbordando de falastrões que se dizem crentes e têm comportamento de quem não é. Pois Deus usa a época improvável para fazer as grandes obras, conquanto que haja gente que se disponibilize nas mãos dele. Você é esse sacerdote chamado por Deus. Amém ou não amém? Nós somos os sacerdotes para carregarmos a arca da aliança, porque nós temos aliança com Deus. Nós só não temos a arca, porque não precisa mais ter a arca. Aquela arca era um símbolo, a arca da aliança e da presença de Deus. A arca da aliança e da presença de Deus, muito respeitada. Somente quem era legítimo e consagrado podia tocar naquela arca. Legítimo sacerdote consagrado. Olha que interessante, a arca da aliança era toda de ouro, devia ser bem linda, toda revestida de ouro, mas ela era de madeira de acácia. Madeira de acácia revestida de ouro. Você sabe que a madeira de acácia foi a madeira usada para fazer os utensílios do tabernáculo, para fazer aquela arca. E a madeira de acácia é a madeira que cresce naquela região, é a madeira que cresce no deserto, e não é uma madeira a mais nobre para se fazer móvel. A madeira da acácia, ora meu Deus do céu, é a madeira que cresce onde quase não chove. É uma madeira com muitos nós. Quando o rei Davi planejou fazer palácio, prédio suntuoso, quando o rei Davi planejou fazer uma casa para Deus, ele mandou buscar acácia. Foi de acácia que ele fez? Do que ele fez? Cedro da onde? Do Líbano. Quando Salomão quis fazer palácios, ele combinou com Irão, o rei do Líbano, de mandar muito cedro. Inclusive ele pagou com algumas cidades. E o rei do Líbano, quando foi receber, o rei lá dos Sidônios, quando foi receber o pagamento, ficou muito chateado.
Porque Salomão entregou umas cidades da Galileia lá que o rei não gostou. Disse: poxa, essas cidades valem muito pouco, por tanto de madeira nobre que eu mandei para você. As madeiras foram enviadas pelo mar e retiradas do porto ali de Jope e levadas, arrastadas até o alto de Jerusalém. Cedro do Líbano. Você sabe que a bandeira do Líbano, até hoje, a bandeira do Líbano é um pano com um cedro no meio, porque é uma madeira de excelência e a marca registrada do Líbano, país que faz fronteira com Israel ao norte. Não pensaram em fazer de madeira de acácia, muito menos de oliveira. Mas por que os utensílios do templo foram feitos de acácia? A madeira cheia de nó. De acácia não dá para você fazer prédios suntuosos, dá muito trabalho lidar com aqueles nós. Há quem diga, você já deve ter ouvido falar, que a madeira da acácia representa você. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: o que eu tenho a ver com a madeira da acácia? É porque eu sou cara de pau? Cara de pau de acácia? O que eu tenho a ver com a acácia? É por causa da sua vida torta que você tinha. Sua vida era torta que nem um pau de acácia. Sua vida era cheia de nós que nem um pau de acácia. Sim ou não? Meu Deus do céu, a não ser quem tenha nascido num lar evangélico de uns pais muito consagrados, a maioria de nós veio de estrutura familiar cheia de nós. Sim ou não? A maioria de nós veio de famílias complicadas. Nos convertemos a Jesus depois de muito descaminho. Que nem o Amorreu, primo da Raabe. A família de Raabe era a nossa família. Pois então, um dos motivos para Deus ter feito aqueles utensílios de madeira de acácia é para representar que todos nós temos um passado cheio de nós. E quem desata os nossos nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Não existe outro. Toda pessoa que disse para você que desatava nó, mentiu para você. A única pessoa que desata nó na vida de uma pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só se desata nó em nome de Jesus, sim ou não? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. O diabo é especialista em atar as pessoas, em embaraçar as pessoas com pecado. Eu passei do lado de um cartaz de um feiticeiro oferecendo. Eu passei do lado do cartaz, no ponto de ônibus, de um feiticeiro, dizendo, eu faço trabalho poderoso para amarrar o seu amor. E dando os nomes dos espíritos com os quais ele trabalha. Capeta da pior espécie. No ponto de ônibus. E a pessoa lê aquilo lá e diz: eu quero que o capeta então amarre o meu amor. E faça meu amor virar um cachorrinho. Um cachorrinho. Que eu chame ele vem aqui, eu chuto ele volta. Já viu como é que é cachorro? O cachorro, quando o cachorro descobre que é seu, você pode chutar e ele vem de novo. Chuta, vem, maltrata, deixa sem comer, depois ele vem. Pois o diabo promete deixar a pessoa amarrada assim, que nem um tonto, um cachorrinho, um bichinho tonto. Se o cachorro fosse inteligente, ele mordia quem ele maltrata, ele fugia e ia embora, rompia. Mas o diabo é especialista em atar as pessoas, em prender as pessoas, em pôr nós nas vidas das pessoas. E para isso ele inventa mirabolâncias, inventa recursos malignos, ídolos. Idolatria é uma das ferramentas mais terríveis que o inimigo usa para prender as pessoas, para prender as mentes das pessoas. Será que a sua mente é presa
por laços do inimigo, por isso você não consegue deslanchar, você não consegue pegar essa arca e colocar no seu ombro, você não consegue seguir o caminho de Jesus, porque você é atado na sua mente. O que o inimigo usou para prender sua mente? Pelo amor de Deus, seja livre, sim ou não? Se tua mente ainda tem laço, pois seja livre em nome de Jesus. Então a madeira de acácia, com seus nós, com as suas tortuosidades, tinha que ser muito bom. Você sabe que os homens que trabalharam para fazer a arca e os utensílios da madeira de acácia, eles tinham unção sobrenatural para poder trabalhar com aquela madeira. Pois é Deus, só Deus, para pegar uma vida como as nossas, como a sua, e transformar. Só Deus para pegar uma pessoa toda torta, atada, amarrada, enlaçada, e transformar, e fazer você ser uma bênção. Ele pega a sua vida, ele liberta e ele reveste de nobreza. Por isso era a madeira de acácia revestida de ouro. Amém? De ouro. E aqueles sacerdotes que carregavam a arca eram os ex-escravos do Egito, libertos e transformados, carregando a arca da aliança. Pois a transformação, a libertação, a mudança vem porque nós temos uma aliança com Deus. E Deus que nos tira da ignorância, da prisão, do cativeiro, nos torna nobres. Por isso o ouro. Amém ou não amém? Pois você aceite a nobreza de Deus e deixe Deus usar você. Amém? Deus te faz nobre porque Ele também te dá planos nobres para a tua vida. E Deus então escolhe aqueles sacerdotes. Vocês é que vão mostrar para o povo o caminho que eles vão seguir. A estrada, ninguém passou por esse caminho ainda. É um caminho novo. Ninguém do lado de lá imagina que esse caminho vai ser aberto. Mas Deus decidiu usar os sacerdotes para abrir aquele caminho. Nós somos os sacerdotes, nós somos os servos que Deus vai usar, povo aliançado com Ele, para mudar a história desse lugar também, em nome de Jesus. Se você crê, dá o melhor aplauso que você tem aí para o Senhor. Aqueles sacerdotes levaram aquela arca e creram. Eles creram, porque eles pisaram na água que transbordava do rio. Eles entraram na água, e foi quando eles entraram na água que a água recuou e virou uma parede de água. Eles então se colocaram no meio do leito do rio, tendo de um lado deles uma represa invisível. Ninguém conseguia ver o que segurava a água, para que a água parasse ali, sendo represada. Ficaram os sacerdotes em pé, sabe lá quantas horas, porque foram milhões de pessoas que passaram, milhões. Você sabe que a contagem de homens de guerra dava mais de 630 mil. Só que além dos homens que podiam lutar, 630 mil, ainda tinha mais todas as suas famílias, todas as pessoas que estavam fora daquele limite de idade, todas as famílias, todas as crianças, e também os rebanhos, e os animais. Então milhões de pessoas com seus bens atravessaram, e aqueles sacerdotes aguentaram o tempo todo ali, e uma parede sabe lá de quantos metros de água. Ai meu Deus do céu, aquela água represada, e ninguém via nenhuma parede de concreto represando aquelas águas, ninguém via nenhum muro, ninguém via nenhum anjo segurando, se via a água parando ali. Mas os sacerdotes creram e ficaram ali. Nenhum deles soltou a arca e saiu correndo de medo, ficaram ali. Ficaram ali até no capítulo 4, verso 15. Então o Senhor disse a Josué, depois de ter tirado as 12 pedras, ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. E quando os sacerdotes saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens.
Nós somos esses sacerdotes que vamos nos mover pela palavra de Deus, que vamos nos mover pelo Espírito de Deus, que vamos dar cada passo de acordo com a vontade do Senhor. Não vai ser o medo que vai nos movimentar ou nos deter, vai ser a obediência ao Senhor. Deus precisa de pessoas assim para gerar um povo honrado e vencedor. Amém ou não amém? Um memorial foi feito para as gerações futuras, com aquelas pedras. O Salmo 78 é um salmo que a gente lembra quando pensa em legarmos às futuras gerações o que nós vivemos e aprendemos. Tem até um cântico antigo feito com a letra desse salmo, com o texto desse salmo. O que vimos e aprendemos, Salmo 78, verso 3. O que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Eles não serão assim. Eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Amém ou não amém? Pois para que isso aconteça, nós temos que nos deixar usar pelo Senhor e sermos pessoas diferenciadas, os sacerdotes que carregam a arca. Amém? Nós temos tudo a ver com os sacerdotes e com a arca, porque nós também fomos alcançados, desatados, revestidos de nobreza e temos uma aliança com Deus. Mas por que não temos a arca? Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós. A arca não é mais necessária, porque a presença de Deus nos acompanha. Nós somos a arca de Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. Amém? Pois então, nos deixemos usar por Deus para mudar a história da nossa cidade também. Para que um povo de Deus mude a história desse lugar. Para que nesse lugar se estabeleça a glória de Deus através do seu povo. Amém? Campinas precisa de sacerdotes obedientes, que confiem no Senhor, que se deixem mover por Ele, que sejam referência para o povo de Deus. E Deus vai respaldar esses sacerdotes. Deus sempre respalda aqueles que se deixam usar por Ele, mover por Ele. Amém? Quem se dispuser a ser referência para o povo, vai ser respaldado por Deus. Amém? Campinas há de ser transformada pelo nosso testemunho e pela presença de Deus em nossas vidas. O Deus vivo age nessa cidade, porque nessa cidade tem sacerdotes comprometidos com Ele. Sim ou não? Amém? Que bom que você entende. E se você se dispõe, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Se você entendeu, levanta sua mão para o céu. Começa a glorificar o Senhor. Diga: meu Deus, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso, como os teus planos são perfeitos, como os teus planos são perfeitos. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Israel para nós é uma inspiração. A história da conquista de Israel, de Canaã, para nós é uma inspiração. Mas aqui em Campinas, nós somos o Israel do Senhor e Tu és o Deus de Israel, o nosso Deus. Aqui em Campinas nós somos a arca, nós somos os sacerdotes, nós somos aqueles que foram transformados, nós fomos libertos da escravidão, nós fomos desatados pelo Teu poder e revestidos pela Tua nobreza. Bendito seja o nome do Senhor. E assim como o Senhor levou Israel a conquistar Canaã, o Senhor quer usar a Tua igreja para mudar a história deste lugar. Porque Jesus Cristo é o Senhor de Campinas, como o Senhor, como também Ele é Senhor de todas as nações da terra, por direito de criação e por direito de redenção. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós atravessamos o rio
Nós estabelecemos o teu poder, a tua autoridade, o teu trono neste lugar. Tu és o Senhor de Campinas, tu és o Senhor desta cidade, tu és o Senhor deste lugar. Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, Senhor da igreja, Senhor das nações. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos ao Senhor e declaramos ao Senhor: usa-nos, usa-nos, Senhor, porque nós somos sacerdotes, nós somos o teu povo sacerdotal, nós somos os porta-vozes da tua palavra, nós somos o templo do teu Espírito Santo, nós somos, Senhor Deus, aqueles que receberam a tua presença gloriosa através do teu Espírito Santo. Então usa-nos para mudar a história desta cidade. Meu Deus, por favor, move a tua igreja, usa a tua igreja, Senhor. Nesse tempo, quando as águas estão transbordando, nesse tempo de tantas dificuldades, nesse tempo de tanta iniquidade, de tanta imoralidade, de tanta violência, as águas estão transbordando. Nesse tempo de tanto engano, de tanta idolatria, as águas estão transbordando. Mas o Senhor é todo poderoso para reter as águas, para abrir caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos dispomos, usa-nos, Senhor, usa a minha vida, usa as vidas dos meus irmãos que estão aqui, para mudar a história dessa cidade, em nome de Jesus. Que a tua presença poderosa nos mova, nos conduza e nos use, nos mova, nos conduza e nos use para mudar a história desta cidade, em nome de Jesus. Meu Deus, Campinas precisa de uma igreja que transborde de vida, que transborde de unção, que transborde de alegria, que transborde de graça, que transborde de favor, que transborde de unção, que transborde de amor, que transborde de coragem, que transborde de autoridade. Senhor, usa-nos como igreja nesta cidade, para mudar a história dessa cidade. Meu Deus, nós somos um exército. Um exército. E nós temos uma estratégia para conquistar toda essa cidade, para tomar toda essa cidade. E a estratégia é abrir uma célula em cada quarteirão dessa cidade. Uma célula em cada quarteirão dessa cidade. Uma casa de paz em cada quarteirão dessa cidade. Um quarteirão, quando o bairro é dividido direitinho, ele tem 100 por 100, não é isso? Mais ou menos. Senhor, essa é a estratégia. Uma célula, uma casa de paz em cada quarteirão dessa cidade. Cada célula é um farol. Cada célula é como um luzeiro. Meu Deus, cada célula é como um posto de salvação de vidas, de náufragos. É um posto avançado do exército. Abençoa-nos nessa estratégia, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, abençoa-nos. O Senhor nos abençoando, Campinas vai ser completamente cheia. Cada quarteirão vai ter uma casa, no mínimo. Cada condomínio, no mínimo um apartamento. Pregando a tua palavra e convidando os vizinhos. Meu Deus, nos abençoe, porque nós estamos prontos a pisar nessas águas. Nós estamos prontos a atravessar esse rio. Nós estamos prontos a sustentar essa arca. Nos abençoe
e o poder do inimigo não vai prevalecer. As hostes do inferno não vão prevalecer, cairão por terra, e a cidade vai ser toda conquistada, toda iluminada, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, nos conduza, nos abençoe, inunda essa cidade com o teu poder, por favor. O Senhor tem aqui sacerdotes para carregar a arca, o Senhor tem aqui gente que confia no Senhor para pisar nesse território, crendo no teu poder, no teu milagre, na tua provisão, no teu sustento, no teu respaldo. Bendito seja o nome do Senhor. Capacita a Igreja Batista Vida Nova, capacita a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil no Jardim São Domingos, capacita a Comunidade Batista Vida Nova no Jardim Nova América e todas as demais igrejas que têm aliança com esse ministério e que estão plantadas nessa cidade. Capacita-nos e permita-nos, pela tua graça, influenciar muitas igrejas mais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quantas pessoas estão dispostas aqui a carregarem a arca no ombro? Amém ou não amém? E se você fosse da tribo de Levi, e Deus dissesse para você assim, Moisés dissesse assim: olha, é você que vai carregar a arca, todo mundo vai estar olhando para você, e você vai ficar 900 metros à frente do povo, e o povo vai olhar o que você vai fazer e vai imitar você, e você vai entrar no rio. Mas no rio eu vou me afogar, eu vou entrar carregando a arca no rio. Deus vai represar o rio, que nem aconteceu na época dos seus pais com o Mar Vermelho. Você iria? Iria? E você vai ter que ficar lá no meio do rio, esperando todo mundo passar. Você vai se esforçar, vai pagar o preço, até todo mundo sair. Enquanto não receber ordem, não sai. Você iria? Pois Deus precisa de gente disponível. Ele faz o impossível, Ele respalda. Mas a gente tem que ser a madeira de acácia, entendeu? Para nós é uma honra deixar Deus pegar gente como nós e fazer coisas tão nobres, e ainda permitir que a gente entre para a história. 12 pedras para as gerações lembrarem que os sacerdotes se deixaram usar. Então nós somos esses sacerdotes. Amém ou não amém? E Campinas vai ser a melhor cidade do Brasil, exportadora de avivamento, exportadora de avivamento. Você viu do ano passado para cá, pastor Iranildo, olha quanta igreja veio para a visão do ano passado para cá, não é mesmo? Daqui de Campinas nós já temos avivamento em quantas cidades? Só através do seu ministério já tem São José dos Campos, Limeira, Hortolândia, Cordeirópolis, não é mesmo? Nós temos Cruzeiro do Sul, no Paraná, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, tem Pariquera Açu, no Vale do Ribeira, tem Osasco, em São Paulo, tem Sumaré, tem Sorocaba, tem São Roque, tem Fortaleza, tem Ibiapina, no interior, 400 quilômetros de Fortaleza, tem Sorocaba, e em Campinas, quantos lugares em Campinas, meu Deus?
tem Barcelona, tem 3 igrejas, 2 na Espanha e uma em Andorra. Essa semana eu conversei com o pastor. Estão esperando a gente lá, ansiosamente. Preciso dar um jeito de ir a Barcelona, urgente. Tem 3 igrejas lá. Vamos fazer o segundo encontro com Deus. Inscrições abertas nos próximos dias. O segundo encontro com Deus. Estão usando o nosso material lá da escola de discípulos. Domingo tinha 30 pessoas no culto. Numa das igrejas. Olha quantas. E esse é só o começo. De Campinas já está espalhando para outras cidades. Campinas. Tempo atrás eu li no jornal que de Viracopos sai carga para 180 países. Não sei agora que a economia do Brasil andou meio, mas Campinas, Viracopos leva mercadorias, tem pouco passageiro comparado com a quantidade de carga de exportação. 180 países. O mundo tem não muito mais do que 200 países, é quase o mundo inteiro. Campinas como que tem já uma vocação que liga ela às nações da terra. Mas o principal que Deus quer exportar de Campinas é bênção, é avivamento. E que bom que gente como eu e como você se dispõe nas mãos dele. Leva a arca e deixa Deus usar a gente, não é mesmo? Meu Deus, quem sou eu? Madeira de acácia. É assim, é gente assim que Deus usa. Amém? Graças a Deus por isso. Põe a mão no seu coração aí então. Diga para Deus que você está disponível. Pode usar minha vida, Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Eu estou à tua disposição. A vida mais feliz, bem-aventurada e honrosa que se pode viver nessa terra é a vida a serviço do Senhor. Usa-nos, abençoa-nos, capacita-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Graças a Deus podemos